Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um algoritmo super clássico de busca em ambientes discretos. Hoje nós vamos estudar o super famoso A Estrela. Vamos ver como ele funciona? Muito bem, pessoal. O A Estrela, e o nome é esse mesmo, A Estrela, vem do inglês A Star, tudo bem? Não é asterisco não, tá? Ele é um algoritmo super popular, super famoso, tanto em robótica quanto nas ciências da computação, como um excelente algoritmo de busca discretizada. Tudo bem? Ele é um algoritmo do tipo de busca direcionada, ou seja, existem custos envolvidos. Tem muitas formas de fazer busca, tudo bem? Algumas delas não têm custos, outras têm custos, algumas são direcionadas, ou seja, você sabe onde você quer chegar, você só quer encontrar o caminho por onde você quer chegar, e outras, você vai encontrar o caminho, mas você não sabe onde está o ponto que você quer chegar. Você vai descobrir ao longo do caminho, tudo bem? Só que em robótica, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos o nosso ponto objetivo. Então nós podemos fazer uma busca direcionada. E é justamente nisso que o A Estrela se especializou e por meio do A Estrela apareceram um monte de outros algoritmos baseados nele. Então ele é um algoritmo super, ultra, giga clássico e nós temos que conhecê-lo. Tudo bem? O A Estrela foi inventado então por esses três digníssimos senhores nos anos 60. O importante é que este algoritmo ficou tão famoso que ele gerou então outros inúmeros algoritmos baseados nele. O bacana desse algoritmo, ao contrário dos campos potenciais, é que ele possui completude probabilística, ou seja, ele te dá uma resposta conforme o tempo avança, e mais que completude probabilística, ele possui completude, ou seja, essa resposta vem em tempo finito, em tempo hábil, ou seja, é um algoritmo rápido. E a resposta dele pode ser o que você buscava, ou pode ser simplesmente falha. Falha no sentido de que não existe uma maneira de chegar onde você pediu. Por exemplo, a gente pode pedir para chegar num lugar em que está fechado por obstáculos, não tem realmente como transpor os obstáculos. Então, uma das respostas pode ser: não tem resposta, não tem jeito. Tudo bem? Então, muito bem, nós temos um ambiente contínuo que nós vamos discretizar. E ao discretizar, nós temos várias células que vão então ocupar o ambiente. Nós queremos sair então da posição inicial, chegar na posição final, desviando aí de todos os obstáculos e encontrar este caminho. Tudo bem? O A Estrela é um algoritmo do tipo Best First, ou seja, assim que ele chegar no ponto objetivo, ele simplesmente para de analisar todas as outras possibilidades que existem e te entrega aquela resposta, porque ela foi a melhor que você obteve em primeiro lugar. Tudo bem? Bom, para a gente explorar um ambiente discretizado, nós temos que saber como são as conectividades entre as células, ou seja, se eu posso passar de uma célula para outra, não é? Ou não. E duas das conectividades mais usuais que temos são a conectividade 4, em que a célula central se comunica com 4 outras, pode ser norte, sul, leste, oeste, ou pode ser as diagonais, tudo bem? E além disso, a conectividade 8, em que a célula central se comunica com todas as 8 em volta dela. Mas existem outras possibilidades também, você pode escolher qual é a conectividade que você quer de acordo com a sua aplicação. Não precisa ser só essas não, tudo bem? É importante dizer, antes da gente continuar, que esse algoritmo ele vai ser rodado e vai encontrar o caminho de maneira offline, ou seja, o nosso robô está parado no ponto inicial, aguardando esse algoritmo acabar de calcular toda a sua rota. Só quando o algoritmo terminar de calcular e obtiver a rota final, ele entrega então a rota final completa para o robô, e aí sim, esse robô vai começar a se deslocar, tudo bem? E vamos lá. O algoritmo A Estrela ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter duas listas na sua mão.
uma lista de células abertas e uma lista de células fechadas. A lista de células abertas são todas aquelas células para onde você pode ir imediatamente, né, na próxima iteração, tudo bem? Só para onde você pode visitar. E a lista de células fechadas são todas aquelas células que você não pode ir, ou seja, os obstáculos já começam todos nessas listas de células fechadas. Além disso, todas as posições que nós já visitamos vão ser incluídas dentro da lista de células fechadas. E isso é para evitar que nós fiquemos visitando células que nós já fomos antes, para não ficarmos presos aí em algum tipo de loop. Tudo bem? E assim vai começar então o nosso algoritmo A estrela. Então, a partir do ponto onde você começa, você vai expandir as posições para onde você pode ir, ou seja, você vai incluir novas células na sua lista de células abertas a partir da conectividade que você escolheu, por exemplo, 4 ou 8. Aqui nesse exemplo nós estamos usando conectividade 8. E a partir da célula verde, que é a célula central, nós expandimos então para as 8 células ao redor dela. Então, a partir desse momento, a nossa lista de células abertas possui essas 8 células com as bolinhas que você está vendo, azuis, tá? E a nossa lista de células fechadas inicial, ela possui então a posição onde nós começamos, a posição onde a gente está atualmente, e as posições dos nossos obstáculos, ou seja, nós não podemos ir ali, tudo bem? E a partir disso, nós temos que decidir para qual das células disponíveis, ou seja, na lista de células abertas, nós iremos na próxima rodada. E para isso, nós precisamos então de uma heurística. Como você sabe, uma heurística quer dizer simplesmente uma estratégia, uma maneira de fazer algo. E você pode inventar a heurística que você quiser, na verdade, né? Heurística quer dizer política, e política quer dizer regra, tudo bem? Muito bem. Nós vamos conhecer então qual foi a heurística, a política adotada no algoritmo A estrela. E a política é justamente essa que está aparecendo para você. Então, é uma função de custo, f, dada por uma função g mais outra função h. Tudo bem? A heurística g é justamente o cálculo de duas distâncias. É a distância da célula início até a célula atual, tudo bem? Mais a distância da célula atual até a célula vizinha, para onde você quer ir. E isso, então, é a nossa função g. E a função h, que é a adição, a contribuição do A estrela, é o que faz, então, esse algoritmo deixar de ser um algoritmo de busca não direcionada para um algoritmo de busca direcionada, porque a função h é justamente a distância da célula vizinha, aquela para onde nós queremos ir, não é? Estamos considerando ir para ela, então a distância dela até o objetivo final, porque o objetivo final nós sabemos onde ele está, tudo bem? Nós queremos encontrar esse caminho. Pois muito bem. Então o que nós vamos fazer é a soma dessas duas funções, g e h. E por distância aqui nós podemos adotar então a distância euclidiana, tudo bem? E cabe mais um adendo também. A distância euclidiana, como você pode perceber, ela é o menor caminho entre dois pontos. Não tem nada menor do que isso, não é verdade? Pois bem, mas pode acontecer de ter um obstáculo bem no meio desse caminho, não é verdade? Então é o que a gente chama aí de heurística otimista, porque ela está torcendo para que não tenha obstáculo ali, tudo bem? Então sempre que a gente utilizar uma heurística que é a menor possível para aquele momento, no caso a distância euclidiana, então é isso que o algoritmo A estrela irá calcular, a menor distância possível entre dois pontos, dado claro que tem obstáculos aí no meio, beleza? E aí nós temos então um exemplo de cálculo dessa heurística. Então a heurística G é distância do início até onde a gente está. Bom, no caso a gente está no início, então a distância é 0, mais a distância do início até a célula vizinha para onde a gente está considerando ir. E aí nesse exemplo que você está vendo, seria raiz de 2 essa distância. Não é verdade?
agora a adição à estrela, que é a distância dessa célula vizinha até o final. E aí nós temos então que essa distância seria raiz de 10. Tá? Então o que acontece é que o nosso custo para esse exemplo que está aparecendo para você agora mesmo é justamente raiz de 2 mais raiz de 10. Então esse seria o custo para a gente se direcionar para esta célula, para este vizinho que nós estamos calculando nesse momento. Nós temos que fazer isso para todos os vizinhos, tudo bem? E nós sempre vamos anotar em todas as células de onde a gente chegou nelas, tudo bem? Então é muito importante que nós, em cada uma das células, tenhamos o custo delas e por onde nós chegamos nessas células, tudo bem? O caminho é importante. Então nós temos aí o resultado para todos os vizinhos, como você pode perceber. E aí o que acontece é que, tendo esses custos para todas as células disponíveis no momento, que são as células dentro da lista de células abertas, como nós vamos escolher então para qual célula iremos? Bom, como a estrela é um algoritmo de best first, então a gente vai escolher o melhor que tiver nesse momento, o melhor, né, nesse primeiro momento, tudo bem? Que é justamente a distância 4 dessa célula 3, 3, tudo bem? Então nós iremos para ela. Indo para ela, nós vamos repetir tudo que nós fizemos. Ou seja, estando nela, nós vamos incluí-la na lista de células fechadas, para que nós nunca mais voltemos a ela, e vamos expandi-la, não é? Usando a conectividade que nós tínhamos, no caso, conectividade 8. E para todas as células permitidas nessa conectividade 8, vamos calcular os custos, tudo outra vez, tudo bem? E a partir desse momento nós vamos escolher o menor custo disponível aí. Como você pode ver, tem dois custos disponíveis iguais, que são a da célula 2, 3 e a célula 4, 3, ambas com o mesmo custo. Nesse caso, como é que a gente escolheria para qual das duas ir? Ora, você pode escolher a maneira que você quiser, tudo bem? Você pode, por exemplo, considerar qual delas está mais próxima do objetivo, por exemplo. Seria uma estratégia, tá? Uma nova heurística. Mas aqui nós vamos usar a heurística original do algoritmo, beleza? A célula que estiver mais no topo da lista de células abertas é a que a gente vai escolher primeiro. E no caso aí, então, a gente vai para essa célula de baixo, a 4.3. Chegando nela, é só repetir tudo outra vez. Então a gente expande a conectividade que a gente utilizou para essa célula. Em volta dela, calcula todos os custos, sem esquecer de colocar esta célula agora na lista de células fechadas, tudo bem? E vamos escolher, claro, o menor custo disponível nessa lista de células abertas, que estão aí pintadas de amarelo, como você pode ver. Nesse caso, como você pode ver, é aquela célula de cima, 2, 3. Vamos para ela. Chegando lá, a gente repete tudo de novo, porque o algoritmo você já entendeu, é só aquilo mesmo. Agora é uma questão de ficar repetindo esse algoritmo, tudo bem? Então a lista de células abertas é expandida mais uma vez, e nós vamos escolher o menor custo possível, que está na célula 2.2 e na célula 4.2. Para qual nós vamos? Para aquela que nós inserimos primeiro na lista de células abertas. Então nós vamos para aquela de baixo. E aqui vai acontecer uma coisa curiosa, porque ao fazermos a expansão, não é, da conectividade 8, nós vamos calcular de novo esse custo. Só que o que vai acontecer é que para essa célula 5.2, o custo que você tinha armazenado nela antes vai ser alterado, justamente porque nós tínhamos chegado nela por um outro caminho antes, e o custo dela era de 7.3. Lembra disso? Pois agora a gente chegou na mesma célula de um outro caminho. E se você calcular esse custo, ele fica menor. E é por isso que nós atualizamos justamente esse custo dessa célula. Vamos então agora para 5.2 de 2.2. Expandimos e calculamos. Aqui também temos o custo alterado, logo temos a célula por onde nós chegamos na 1.2 alterada de novo. Tudo bem? E assim permanecemos fazendo até que nós
cheguemos de fato na célula onde nós queríamos. Nós só paramos quando a célula que nós queríamos chegar é a nossa célula atual, onde nós estamos atualmente, e não uma célula vizinha. Tudo bem? Chegando na nossa célula objetivo, nós temos agora então, constando na nossa lista de células fechadas, todas as células por onde nós pisamos, tudo bem? Por onde nós colocamos os nossos pés, tá? Então, se na lista de células fechadas nós temos todas as células por onde nós passamos, claro, tirando os obstáculos, né? É dentro dessa célula que está o caminho ótimo que nós vamos encontrar agora. Ora, e como é que nós vamos fazer então para encontrar o melhor caminho? Nós vamos fazer de trás para frente, não é? Ou seja, do final até o início, simplesmente seguindo as células que nos levaram até a célula final. Porque você se lembra, em todas as células onde nós pisamos, nós anotamos de onde nós viemos, não é verdade? Então, olha só, na célula final, tem anotado que nós viemos da célula 4.5. Então, dali a gente segue para 4.5. Chegando na 4.5, nela está anotado de onde nós viemos também. Está anotado que nós viemos da 5.4. E para 5.4 nós vamos. Chegou na 5.4, está escrito, nós viemos da 4.3. Então, vamos para 4.3. E lá está escrito que nós viemos da 3.2. E, coincidentemente, a 3.2 é justamente a nossa célula inicial. Tudo bem? E assim nós temos, então, o melhor caminho possível, não é? Dentro deste mapa simples aí que foi apresentado. Nós vamos voltar esse mapa, então, para as medidas métricas do ambiente. Damos esses pontos, então, como os pontos do caminho do nosso robô. E o nosso robô, então, pode seguir por esse caminho por qualquer método de controle que você quiser. Por exemplo, controle P, controle P e D e assim por diante. Não é fantástico esse algoritmo? O algoritmo de A estrela é um dos algoritmos mais famosos que existe, dos mais eficientes. Ele não se importa se o ambiente tem ou não obstáculos não convexos. Para o algoritmo A estrela não faz a mínima diferença. E ele sempre vai retornar o menor caminho possível como caminho ótimo. Tudo bem? Mais bom mesmo é quando a gente coloca na prática, não é verdade? Bora programar o A estrela. Muito bem, pessoal. Vamos então colocar o A estrela na prática. Esse algoritmo que eu vou mostrar para vocês aqui é a minha implementação dele. Você pode fazer a implementação, claro, muito mais otimizada. Aqui eu coloquei o algoritmo de forma didática para ter muitos plots, a gente poder ver o que acontece. O que interessa é que você entenda o que há por trás do algoritmo. Tudo bem? Bom, vamos rodar então aqui o nosso A estrela. Vou maximizar a figura. E aqui nós temos então um mapa vazio, tá? 20 por 20, qualquer que seja o tamanho. Eu vou clicar em alguns lugares para fazer aqui os obstáculos. Tudo bem? Olha só. Muito bem, o nosso primeiro desafio é mostrar que o A estrela possui completude, onde os campos potenciais falharam, ou seja, em obstáculos não convexos, o A estrela há de triunfar, tudo bem? Então eu fiz aqui um primeiro obstáculo não convexo, eu vou clicar o ponto de início como sendo nessa extremidade aqui, e agora eu vou colocar o ponto final, o ponto desejado na outra extremidade. E vamos ver o caminho que ele calcula para a gente. 1, 2, 3 e... Pois muito bem, encontramos o nosso caminho, é dado por essas bolinhas azuis aí que você está vendo. A nossa lista de células abertas são essas bolinhas verdes aí, esses pequenos círculos verdes. E a lista de células fechadas são as bolinhas aí, cor-de-rosa que você está vendo, são todos os pontos por onde nós passamos. Então é dentro dessa lista de células fechadas que nós encontramos a nossa resposta. Basta ir de trás para frente, indo da célula final até chegar na célula inicial, simplesmente seguindo por onde nós chegamos na próxima célula. Esse é o nosso primeiro resultado, mostrando que A estrela possui completude. Então, obstáculos não convexos para ele
não tem a mínima diferença. Tudo bem? Aqui eu vou fazer um segundo mapa, só para a gente ver o desempenho dele de novo. Vou colocar bem mais obstáculos para a gente poder ver o que acontece. Muito bem, temos aqui alguns obstáculos colocados de maneira mais ou menos estruturada, no estilo maze, ou seja, no estilo labirinto. Aliás, o Estrela é excelente para resolver labirintos. Então eu vou colocar aqui nas diagonais os nossos objetivos. Aqui embaixo eu vou colocar o nosso ponto de partida. E aqui em cima eu vou colocar o nosso ponto de chegada. Vamos ver o que ele traça para a gente. 1, 2, 3 e... Muito bem, como você pode ver, a Estrela não tem tempo ruim, não é? Tendo uma forma de chegar no nosso objetivo, ele chega. Aliás, vamos fazer um experimento agora onde a gente mostra o que acontece com a Estrela quando não dá para chegar no nosso objetivo. Então eu vou desenhar uma barreira intransponível aqui entre o ponto inicial e o objetivo. Vamos ver o que vai dar. Muito bem, vamos colocar o ponto inicial dentro dessa barreira e o ponto objetivo em qualquer lugar fora dela. Vamos ver. 3, 2, 1. Muito bem. Nós vimos então que o A Estrela explorou todas as possibilidades existentes e, em tendo explorado tudo e não tendo chegado no ponto objetivo, ele simplesmente te disse: todas as células foram analisadas, não há caminho possível. Ou seja, esta é a resposta aqui é falha, ou seja, não há caminho possível, mas existe uma resposta em tempo computacional disponível, tempo finito, tudo bem? Não é fantástico? Mas agora a gente vai ver então o A Estrela aplicado para a robótica. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, dessa vez eu vou fazer um mapa menor, só para a gente poder ver o conceito aplicado. Então eu vou desenhar obstáculos aqui, como se fosse, por exemplo, uma cidade, ok? Vamos ver o que acontece. Muito bem, temos aqui alguns obstáculos colocados, tudo bem? Vamos escolher uma posição inicial para o nosso robô. E vamos escolher, claro, a posição final como sendo a mais distante possível, não é? Essa daqui. E vamos ver o que acontece. Maravilha, então nós temos o nosso A Estrela executando então essa otimização. Como nós vimos, só existe um caminho possível, nesse caso eu só deixei uma opção, não é? É como se a gente estivesse resolvendo um problema de labirinto, mas agora nós temos a nossa navegação, nós temos o nosso caminho passado por nosso robô, que estava esperando lá paradinho no início, desde o princípio, o algoritmo finalizar a otimização. Finalizada a otimização, o algoritmo entrega para o nosso robô esse caminho e agora basta navegar. Vamos ver? Missão cumprida. Agora você gostou, né? Então nós calculamos um caminho de maneira automática, desviamos de todos os obstáculos, fornecemos para o robô e navegamos. Saímos do início ao fim, uma missão completa. Bom, pessoal, então esse foi o A Estrela aplicado para a robótica. Eu espero que você tenha gostado, porque como você percebeu, ele é construído em cima de muito conhecimento, muito esforço, muita garra dos nossos antepassados, desbravando a matemática, desbravando a física, desbravando aí a computação, para que nós possamos fazer então essas aplicações super legais hoje em dia. E cabe a você então carregar essa tocha para frente e desenvolver então novas coisas para que as gerações futuras possam usar as coisas que nós desenvolvemos hoje em dia e caminhar ainda mais em frente. Tudo bem? Espero que você aceite essa missão então. Então por hora é só. Obrigado, valeu e até a próxima.